Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, nós vamos ler nesta noite. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Senhor meu Deus, fale conosco, Pai. Esta é a Tua palavra e nunca ela volta vazia. Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho, é a verdade eterna firmada nos céus. A Tua palavra é poderosa e eficaz, mas ela é Espírito que vivifica a nossa alma. E só o Senhor pode nos revelar o Espírito da Tua palavra, para que possamos receber esta verdade e obedecer e praticar a palavra do Senhor. Eu não quero ser apenas ouvinte, eu quero praticar e obedecer aquilo que o Senhor tem falado, Pai. Fale ao nosso coração, com cada um dos Teus filhos, individualmente, e com toda a Tua igreja, coletivamente, para que possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor, e avançar de acordo com a Tua vontade, Pai. Eu oro e repreendo toda a incredulidade, todo espírito maligno de cegueira, de distração ou de confusão, está anulado e expulso deste lugar em nome de Jesus. E que o Senhor, Espírito Santo, reine em cada coração, levando os pensamentos e os sentimentos à obediência da Tua palavra. Nós te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, quando Deus em sua palavra nos diz, não mintam uns aos outros, Efésios 4, se nós mentimos, nós estamos transgredindo a palavra e desobedecendo ou não? Sim, nós estamos quebrando e desobedecendo um mandamento de Deus. Para esse texto que nós acabamos de ler, é a mesma coisa. Deus está nos dizendo, não andem ansiosos por coisa alguma. Não há exceções. Não andem ansiosos, e a palavra aqui também significa preocupados ou inquietos por coisa alguma. Se nós então andarmos ansiosos ou inquietos ou preocupados com alguma coisa, por mais que a gente diga assim, a minha causa é grave, então eu tenho o direito de ficar preocupado, pastor. Será que há alguma exceção nesse texto que nós lemos? Não há exceções. Então, se nós andamos ansiosos, preocupados, inquietos com alguma coisa, nós estamos indo contra esta palavra e, consequentemente, desobedecendo este mandamento, este ensinamento, essa determinação do Senhor. Então, quantos querem aprender a não andar ansiosos por coisa alguma nesta noite? Estatísticas afirmam que mais da metade da população do mundo, hoje em dia, vive ansiosa ou tem transtornos de ansiedade. Quem ficou ansioso ou preocupado ou inquieto com alguma coisa nesta semana que passou, levante a mão. Quem ficou pelo menos um pouquinho ansioso, preocupado com alguma coisa? Então vamos ver na palavra de Deus como vencer a ansiedade. Ansiedade na Bíblia, no grego, significa atraído para direções diferentes. Ansiedade pode ser traduzida no Novo Testamento como mente dividida. A pessoa está dividida, atraído para direções diferentes.
é mais ou menos assim: dentro da pessoa, a fé está puxando para um lado e dizendo, acredita, mas a dúvida está puxando e atraindo para outra direção, dizendo, não vai dar certo. A ansiedade faz a pessoa, por um lado, na esperança no seu coração, acreditar. Por outro lado, o medo, a preocupação, faz ela ficar temerosa e apreensiva. Mente dividida. A pessoa está vivendo hoje preocupada com aquilo que pode vir a acontecer amanhã, ou num futuro próximo. O psiquiatra e escritor cristão Augusto Cury diz que as pessoas estão a cada vez mais ansiosas por causa do excesso de informações, compromissos, pressões que recebe e o uso exagerado da tecnologia. No passado, o número de informações dobrava a cada 200 anos. Hoje, o número de informações que recebemos dobra a cada ano. O exagero de dados é registrado involuntariamente através de um registro automático na nossa memória, e isso gera ansiedade, porque o nosso cérebro registra, mas nós não temos capacidade de lidar com tanta informação, tanta pressão, tanta coisa que é lançada sobre a nossa vida. Então nós precisamos aprender a lidar com a ansiedade. E o texto que nós acabamos de ler, no meu ponto de vista, é o melhor manual, o melhor ensinamento, é uma palavra dada pelo Criador, que nos conhece, que sabe como nós funcionamos. Não há palavra melhor do que esta do versículo 6 para nos ensinar a vencer a ansiedade. 3 passos nós vemos aqui no versículo 6, Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Como vencer a ansiedade? Primeiro passo, oração. Orar, aquilo que Jesus ensinou em Mateus 6. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala em secreto com o teu Pai Celestial, que vê todas as coisas, que ouve a tua oração. Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. Vida de oração é o primeiro remédio, é a primeira vacina contra a ansiedade. Porque a oração nos leva a adorar a Deus. Essa forma de oração que gera intimidade com o Senhor, que nos leva a contemplar o Senhor, a declarar sua grandeza. Essa forma de oração, de estar diante de Deus, exaltando, adorando o Senhor por aquilo que Ele é, tira os nossos olhos do problema que nos causa preocupação e coloca os nossos olhos no Deus Criador, que é muito maior do que o problema que nos causa preocupação. Quando desenvolvemos e praticamos com compromisso uma vida de oração, nós passamos a enxergar e a confiar de verdade que Deus é maior do que o nosso problema. Deus é maior do que aquilo que estamos enfrentando. Deus é maior do que aquilo que nos causa preocupação. Então diga comigo, vida de oração. Em segundo lugar, irmãos, faça súplicas. Súplica é diferente de oração. Oração é aquele tempo de comunhão, de agradecimento, de intimidade, de adoração. Súplica é pedido. É você pedir a Deus o que necessita. Então sonde o seu coração e veja o que é que te causa preocupação. Faça uma lista, eu tenho me preocupado com isso, eu tenho me preocupado com aquilo, e apresente isso a Deus.
Fale com Deus: Senhor, isso tem me preocupado, eu peço que o Senhor opere nesta área. Eu entrego esta causa nas tuas mãos. Ao invés de se preocupar com um filho que está te dando problema ou tomando um caminho incerto, comece a apresentar esse filho a Deus em oração. Ao invés de se preocupar com uma causa financeira, apresente esta causa nas mãos do Senhor. Peça, fale tudo com Deus. Conte as suas tentações para Deus. Conte os seus problemas e necessidades para Deus. Fale com Deus. Súplicas são pedidos que fazemos a Deus. E em terceiro lugar, a Bíblia diz, o Criador nos ensina a agradecer a Deus em todas as áreas da nossa vida. Ao invés de se preocupar com esse problema de saúde, eu estou preocupado porque eu estou sentindo uma dor e está muito estranho. Eu estou ansioso porque eu vou começar um tratamento e é muito grave a minha enfermidade. Comece a agradecer ao Senhor, porque verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras somos sarados. Comece a se lembrar do que Deus já fez e dê graças ao Senhor em tudo. Gratidão. Então, 3 passos estão muito claros aqui no verso 6. Oração, petições e ações de graças. Quer vencer a ansiedade? Desenvolva sua vida de oração. Desenvolva um propósito de pedir e apresentar tudo aos pés do Senhor e agradecer diariamente por tudo que Deus fez e por tudo que Ele prometeu e por tudo que Ele tem feito e vai fazer na sua vida, porque Deus é fiel. Aí o que vai acontecer? Versículo 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Diga comigo: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará meu coração, minha mente em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto, ele estava preso e ele estava acorrentado a guardas romanos. Ele sabia muito bem o significado de ser guardado, vigiado 24 horas por dia. E com esta linguagem militar ele diz: a paz que vem de Deus e que ultrapassa todo entendimento e lógica humana, esta paz fará guarda, estará de sentinela na sua mente e no seu coração, dia e noite, todos os dias. Esta paz guardará você na presença do Senhor Jesus Cristo. A vitória sobre a ansiedade gera uma vida em paz. No Antigo Testamento nós temos o exemplo de Daniel, um jovem de Deus, profeta do Senhor. E a Bíblia diz que Daniel orava todos os dias e apresentava súplicas a Deus e dava graças ao Senhor. Parece até que Daniel conhecia Filipenses 4:6, que foi escrito muitos séculos depois da história e da vida de Daniel. Mas diga comigo: Daniel orava, suplicava e dava graças ao Senhor. Um dia Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas ele tinha tanta paz no seu coração e na sua mente, porque quem ora, quem apresenta seus pedidos a Deus e quem dá graças ao Senhor por tudo, está cheio de paz. Quando você tem uma paz que excede todo entendimento dentro de você,
tudo ao seu redor vai ser impactado com esta paz, que não é humana, ela é de Deus, ela excede a lógica e o entendimento humano. É a paz que Jesus nos deu, pois Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, diz o Senhor. Ele nos deu esta paz. Daniel tinha essa paz. Quando ele foi lançado na cova dos leões, ele caiu lá dentro em paz. E como ele tinha tanta paz no seu coração, os leões famintos e ferozes que estavam na cova ficaram em paz com Daniel. Quem tem paz, tudo e todos ao seu redor vão ter paz. Até os leões ferozes terão paz com você. Daniel passou aquela noite na cova dos leões em paz. Quem já leu essa história na Bíblia? Daniel teve paz dentro da cova dos leões. E os leões ficaram mansinhos, quietinhos. Mas lá no palácio da Babilônia, o rei da Babilônia, no seu quarto confortável, com ar-condicionado, cama king size, do colchão mais macio que existia, um edredom daquele bem macio e gostoso, tudo isso lá na Babilônia, 2000 anos antes de Cristo, hein? Ar-condicionado de primeiro tipo. O rei da Babilônia, no seu quarto e no seu palácio luxuoso, não conseguia dormir, não tinha paz. Daniel tinha paz na cova dos leões, o rei no palácio não conseguia dormir. Daniel descansou na cova e no meio dos leões, o rei no seu palácio e no seu conforto não conseguia dormir. Sabe por quê? Porque essa paz não depende das circunstâncias, essa paz vem de Deus, e ela guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Quem é de Cristo tem paz. Está escrito que você vai deitar e dormir em segurança, porque o Senhor te faz repousar, te dá a paz. O Senhor é a tua paz, é Jesus. Então, quando nós confiamos desta forma no Senhor, nós vencemos toda a ansiedade, toda a inquietação. Irmãos, a preocupação, ela sufoca a vida da pessoa. E pense comigo, a maioria das nossas preocupações nunca vai acontecer. Quem já experimentou isso? Numa época da vida, ficou preocupado, ansioso com alguma coisa, preocupado com medo que algo fosse acontecer e não teve nada daquilo. Quem já experimentou isso? Irmãos, é o diabo que quer tirar a tua paz. Há 100 anos atrás, uma pequena balsa, uma pequena embarcação estava sendo rebocada rio acima, no Canadá, no rio Niágara, quando o cabo de aço que puxava aquela embarcação se rompeu, e então aquela pequena balsa foi levada pela correnteza, rio abaixo, em direção às cataratas do Niágara. E naquela pequena embarcação estavam 2 homens, 2 tripulantes, agora desesperados porque aquela embarcação, aquela barca ia rapidamente em direção a um grande abismo, a uma grande queda d'água, e seria fatal. Imagine uma queda d'água maior do que Foz do Iguaçu. Aquela embarcação estava dirigindo-se para lá, e a poucos metros de cair naquela grande queda d'água, aquela embarcação enroscou numas rochas, numas pedras que existem ali. O barco ficou enroscado, aquela barca enroscou ali. Os 2 tripulantes ansiosos, qualquer um ficaria, amedrontados, preocupados, nós vamos morrer.
E eu imagino, isso aconteceu há 100 anos atrás, 1918. Eu imagino que, se fosse eu lá, eu ia dizer assim para o companheiro de trabalho: não se mexa, porque qualquer coisa pode tirar esse barco dessa pedra e a gente vai para o abismo. E estava tarde, escurecendo, a noite veio e não foram resgatados naquela noite. Passaram a noite ali apreensivos, desesperados. A qualquer momento, qualquer correnteza mais forte podia desenroscar a barca daquelas pedras, e eles cairiam nas grandes quedas d'água do Niágara. Passaram a noite com medo, apreensivos. Logo pela manhã, quando o dia clareou, foi uma equipe de resgate, resgatou com vida aqueles 2 tripulantes. E aquela embarcação está lá até os dias de hoje, e não desenroscaram daquelas rochas. Eles estavam com tanto medo, que a embarcação podia soltar-se e cair a qualquer momento. Mas já faz 100 anos e aquele barco está lá, e hoje é até uma atração turística. 100 anos, enroscado numa rocha. Eu quero dizer para você, igreja, em nome do Senhor Jesus, você não está enroscado numa pedrinha ou numa rocha qualquer, você está apoiado e firmado na rocha eterna, que é Jesus Cristo, Senhor. Você não está apoiado numa pedra perto de um abismo, você não vai cair no abismo, a tua família não vai ir para o buraco, você não vai cair nessa grande queda que o diabo quer que você pense que vai cair. Deus está segurando nas tuas mãos. Jesus é a rocha inabalável, igreja. Não tenha medo, Ele é o teu refúgio e a tua fortaleza. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, o teu socorro, vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele não dormita, não dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, Ele guardará a tua alma, Ele guardará a tua entrada e a tua saída, Ele é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, porque o Senhor te guardará de todo o mal. É Deus. Fale para quem está aí do teu lado: você não está enroscado numa pedra qualquer, você está firmado na rocha eterna. Quem é a rocha eterna, igreja? Jesus Cristo. Ele tirou os nossos pés de um lamaçal do pecado e nos firmou nesta rocha. A rocha é Jesus Cristo. Ele é a pedra de esquina, Ele é a rocha angular, Ele é o fundamento da minha e da sua vida, Ele é o Senhor. Jesus Cristo é tudo em todos. Teu barco não vai cair na ribanceira, não vai cair na cachoeira. Teu barco está seguro nas mãos de Jesus. Vamos ver o que Jesus falou sobre ansiedade? Mateus capítulo 6. Olha o que Jesus fala sobre preocupações, ansiedades, inquietações. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. A partir do 25. Olha o que Jesus está falando para mim e para você. Quem recebe como palavra de Jesus para a sua vida, tome posse. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. Jesus está falando para você: ei, não se preocupe com a sua própria vida. Sabe por quê? Porque tem alguém que já está cuidando dela. Tem alguém que já está preocupado com a tua vida. Esse alguém morreu na cruz por você, ressuscitou ao terceiro dia. Ele está se preocupando com a tua vida.
Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Sabe por que você não precisa se preocupar? Porque Deus está se preocupando com você, porque a sua vida é mais importante do que aquilo que você se preocupa. Tua vida é mais importante que a comida. A sua vida é mais importante que a sua roupa. Você vale mais do que o carro que você anda. Você vale mais do que a casa que você mora. Você tem mais valor do que o dinheiro que você possui. Você é mais importante do que a empresa ou o trabalho que você tem. A tua vida vale mais do que estas coisas. A vida é mais importante que a comida, o corpo é mais importante que a roupa. Verso 26, observem as aves dos céus. Quem já viu um pardalzinho chegando no seu quintal? Hoje em dia eu vejo um monte de pardal gordo. Quem já viu pardal obeso, irmãos? Eu tenho visto. Os pardais estão entrando nas rações dos cachorros e estão engordando demais. Daqui uns dias, cadê o Matheus Benini? Abre uma clínica de cirurgia bariátrica para pardais. Vai ficar milionário, Matheus. Tem um monte de pardal gordo. Jesus está dizendo, observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Quem é que cuida dos pardais? Se não tem comida porque a cidade está ficando grande, tem ração de cachorro e eles estão entrando nas rações. Deus está cuidando deles. Agora olha o que Jesus diz. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Será que você não vale muito mais para Deus do que os pardais? Se Ele cuida dos pardaizinhos, das aves do campo, Ele não vai cuidar de você? Jesus não morreu pelos passarinhos, Jesus deu a vida por você, meu irmão e minha irmã. Ele te ama, a tua vida é preciosa aos olhos de Deus. Olhem para as aves dos céus, diz o Senhor. Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Sua preocupação vai acrescentar uma hora na sua vida? Vai acrescentar 1 minuto no seu dia? Vai acrescentar 1 centímetro na sua altura? Não. Muito pelo contrário, pesquisas revelam que a ansiedade tira parte da sua vida, rouba a sua vida. Então, não adianta se preocupar. Jesus está dizendo assim, igreja, meus filhos, não se preocupe, porque isso não vai resolver seu problema. Preocupação não vai resolver sua situação e não vai acrescentar nada na sua vida. Alguém já disse que a preocupação é como uma cadeira de balanço. Mantém você ocupado, porém não o leva a lugar nenhum. Assim é a preocupação. Está preocupado à toa, não vai resolver, não vai cuidar, não vai mudar nada. Versículo 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Diga comigo, nem Salomão se vestiu como Deus veste as flores. Irmãos, olha o Deus que nós servimos. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto,
não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Quem corre atrás dessas coisas? Os pagãos, os gentios, os que não conhecem o amor e a grandeza do nosso Deus. Eles correm atrás dessas coisas, ansiosos e preocupados. Olha o que a Bíblia diz: os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Levante a sua mão e diga assim: o meu Pai sabe de tudo o que eu preciso. Então não precisamos correr atrás, não precisamos ficar ansiosos atrás dessas coisas. Versículo 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Irmãos, quem não conhece a Deus, corre atrás dessas coisas e quer receber. Fica ansioso e preocupado correndo atrás das coisas. Nós que conhecemos o nosso Deus, que sabemos que Jesus nos ama e Ele tem um propósito maravilhoso na nossa vida, nós corremos atrás do Senhor. Nós buscamos o Senhor Jesus e o seu reino em primeiro lugar. E estas coisas, elas correrão atrás de nós, elas serão acrescentadas na nossa vida. Deuteronômio 28 diz que estas coisas virão sobre ti e te alcançarão, porque você não vai correr atrás delas, mas Deus vai mandar estas coisas correrem atrás de você, e você será abençoado e terá tudo o que necessita. Então Jesus está dizendo: não se preocupe, porque a sua vida vale mais do que a comida, do que a roupa, do que as aves. Não se preocupe, porque a sua preocupação não resolve e não acrescenta nada. Não se preocupe, porque o Pai sabe do que você necessita e Ele se preocupa com você. Não se preocupe, porque Deus está cuidando da sua vida. Palavras do Senhor Jesus. E eu quero encerrar lendo 1 de Pedro, no capítulo 5, versículo 7. Tremendo este texto. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. O que Deus está mandando fazer? Lançar sobre ele, Jesus, toda a sua ansiedade. É para deixar alguma parte da ansiedade? É para dizer assim: pastor, mas isso que eu estou preocupado é muito sério e grave, então eu posso manter essa ansiedade? Não. Pastor, mas isso eu preciso muito, eu estou preocupado com razão. Pode deixar um pedacinho? O que Deus está mandando fazer? Lançar sobre ele toda a sua ansiedade. Fale para quem está aí do teu lado: lance sobre Jesus toda a sua ansiedade. É toda, não é uma parte. Lançar a ansiedade, irmãos, é o primeiro passo para depois a gente andar sem ansiedade. Filipenses 4 nos mostra o caminho para andar sem ansiedade. Mas 1 de Pedro 5,7 nos diz como nos livrar da ansiedade. Primeiro você tem que se livrar da ansiedade, porque ela é como se fosse um fardo nos teus ombros. Você está carregando aquele peso. Está apertado, está sufocado, a ansiedade aperta por dentro, a pessoa fica oprimida, sufocada, angustiada. Tem que lançar esse fardo. Ansiedade é como um demônio que você tem que expulsar e dizer: sai da minha vida, ansiedade. Lança.
atira isso fora. Lance sobre Jesus toda a sua ansiedade. Sabe por quê? Porque Jesus levou sobre si na cruz os nossos fardos pesados. Jesus recebeu sobre si na cruz as nossas maldições, as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas dores. Ele carregou o fardo pesado que era meu e que era seu. Jesus disse: vinde a mim, todos vocês cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Lance sobre ele. Hoje nós vamos lançar essa preocupação que tem te sufocado. Você vai simplesmente lançar sobre Jesus nessa noite. E essa semana inteira você vai andar sem preocupação e ansiedade, orando, suplicando e agradecendo a Deus diariamente. Lance sobre ele toda a ansiedade. Por quê? Porque Deus está mandando lançar sobre ele toda a ansiedade. Porque ele tem cuidado de você. Quem tem cuidado de você? Nessa semana, nesse ano, quem cuidou de você? Nos últimos 5 anos, quem cuidou de você? Nos últimos 10 anos, quem cuidou de você? Um irmão cristão na Rússia, na época da Guerra Fria. E fica de pé, quero que o grupo de louvor venha para o altar. Quero terminar com essa história real que aconteceu na Rússia, décadas de 80 e 90. Um irmão cristão, irmão em Cristo, convertido na família dele por intermédio do pai, que era cristão, e que falava da palavra de Deus na sua família, e ensinou a ele um cântico de louvor ao Senhor. Este irmão, agora casado, naquela época casado, com uma esposa maravilhosa e filhos maravilhosos, morava numa pequena cidade da Rússia. Quando começou o comunismo e a União Soviética tirou todas as Bíblias de circulação, era proibido ter Bíblia e falar de Jesus, aquele irmão reunia-se na sua família e falava de Jesus com seus filhos e familiares. Falava dos versículos que ele se lembrava que o seu pai havia lhe ensinado. Cantava um cântico ao Senhor que o pai havia lhe ensinado. Ele, mulher e filhos viviam felizes, servindo a Deus, servindo a Jesus naquela cidade. E eles começaram a atrair muitos dos seus vizinhos e habitantes daquela cidade. E logo depois de um tempo eles já estavam fazendo reuniões com aproximadamente 100 pessoas daquela pequena cidade. Isso chamou a atenção do exército e da polícia russa. Foram lá e prenderam aquele homem cristão. Mulher e filhos ficaram na cidade, agora sem o pai. E ele foi levado a uma prisão na Sibéria, 1000 quilômetros longe da sua casa. No dia que ele entrou naquela prisão, e na primeira noite na sua cela, ele cantou o hino que o seu pai havia lhe ensinado. Todos na prisão vaiaram e riram dele. E a KGB, a polícia da Rússia naquela época, fez uma proposta para ele: se você assinar uma confissão que é um espião americano, nós vamos te soltar. Mas ele dizia: eu não vou mentir, eu não vou negar a fé no meu Senhor. E para ele mentir era negar Jesus. Não vou assinar. Ficou preso 17 anos na Sibéria. Quando faziam 17 anos que ele estava preso, já cansado daquela situação, representantes do governo e da polícia russa foram lá
e disseram para ele: olha, a sua mulher está morta e os seus filhos estão abandonados. Se você assinar a confissão, nós te soltaremos. E ele, cansado, não aguentando mais aquilo, disse: preparem a confissão e tragam amanhã e eu assino. Mas naquela noite, na cela daquela prisão, Deus o fez escutar a voz da sua mulher e dos seus filhos orando lá na sua casa, 1000 quilômetros de distância. Para Deus não há limites e não há barreiras. Deus fez ele ouvir claramente a oração da sua família, dizendo: Senhor Deus, não deixa meu pai, não deixa meu marido esmorecer, não deixe ele negar a fé lá naquela prisão, fortaleça ele, Senhor. Quando ele ouviu aquilo, ele recobrou ânimo e força. E na manhã, quando vieram os policiais para ele assinar a confissão, ele disse: eu não vou assinar. Então os policiais o retiraram da cela, e quando estavam saindo com ele para levá-lo à parte externa da prisão, para torturá-lo, quase 5.000 presos que estavam lá começaram juntos a cantar o hino que ele cantava todas as noites naquela cela. Agora todos, ao invés de vaiar e zombar dele, cantavam um hino que 17 anos ele cantou. Todos haviam aprendido. E aquela cadeia inteira virou um coral, louvando e exaltando o Senhor Jesus. Os policiais pararam e disseram para ele: mas quem é você? Conta-nos, quem é você? E ele disse para eles: quem sou eu? Não interessa. Perguntem quem é o meu pastor que cuida de mim. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Ele tem cuidado de mim. Naquele dia, aquele homem foi solto e voltou para sua casa e testemunhou por muitos e muitos anos: Deus cuidou de mim. 17 anos naquela cadeia, Deus cuidou da minha mulher e dos meus filhos. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor. Meu irmão, minha irmã, quem cuida de você se chama Jesus Cristo. Lance sobre Ele essa preocupação boba. Levanta suas mãos, vamos orar. Eu quero orar junto com você para lançar toda essa preocupação e ansiedade nas mãos de quem cuida de você.